Paz do Senhor, meus queridos inscritos aí, meus irmãos em Cristo, estamos aí para mais um vídeo aula, né, da nossa EBD. Então, daqui a pouco nós estaremos juntos na nossa classe EBD, estudando a Palavra de Deus, mas eu quero passar aqui para vocês o nosso tema da nossa lição do dia de amanhã, 18 de fevereiro de 2024, né? Lição de número 7, vamos estudar, é a lição de número 7. Vamos falar de ministério da igreja, né? A gente vê muitas pessoas, né? Existem igrejas e não tem ministério. Existe igreja que tem lá os anciões, tem os regentes, tem, né, as pessoas de mais idade e assumem a frente da igreja, assumem a igreja, né? Isso são determinadas denominações. Mas a Bíblia em si, né, ela vai mostrar para nós aqui dentro o ministério da igreja, na formação da igreja, ela vai mostrar um ministério quintuplo. O que é um ministério quintuplo? O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 4, verso 11, ele vai mostrar 5 tipos, né, de dons ministeriais. São dons ministeriais. São pessoas que Deus chama e Deus capacita, né, para assumir a responsabilidade do ministério da igreja, para assumir a responsabilidade da igreja, para ser aquela pessoa comprometida com a igreja. Como, por exemplo, né, o nosso textual aqui está em Efésios capítulo 4, verso 11, vai falar desse quintuplo, tá? Que é os 5 ministérios, os 5 dons ministeriais principais da igreja. E diz aqui o apóstolo Paulo, a carta à igreja de Éfeso, né, aos Efésios capítulo 4, versículo 11, ele vai dizer o seguinte: e ele mesmo quem? O próprio Deus, tá? Ele mesmo, o próprio Deus, deu uns para apóstolos. É o primeiro cargo eclesiástico. É o primeiro dom, tá? Aí, para obreiros na casa de Deus. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profeta, e outros para evangelista, e outro para pastores, tá? E doutores. Então são esses 5 ministérios aí. São dons que fazem parte dos dons naturais, ou dos dons ministeriais, tá? Os dons ministeriais. E nós vamos ver passo a passo que cada um desses chamado por Deus, desses vocacionado por Deus, ou chamado por Deus, separado por Deus, tá? Assume. Nós vamos ver aqui no decorrer da lição, nós vamos ver isso, tá? E a leitura bíblica em classe está baseada em Efésios capítulo 4, versículo 11 a 16. A nossa verdade prática, ela vai dizer o seguinte: os dons ministeriais foram dados com o objetivo de edificar a igreja e promover a maturidade de seus membros, tá? Então, tudo que é feito através desses dons ministeriais é para a edificação da igreja. O próprio apóstolo Paulo, nesse capítulo 4 aos Efésios, ele vai dizer isso, e nós vamos ver aqui mais na frente, tá? Então, os dons ministeriais foram dados à igreja, tá? Para edificação da própria igreja, para edificação, tá bom? Então, mostra aqui a necessidade da igreja ter o seu ministério formado, tá? Se você não tem Bíblia, de repente você está acompanhando aí, achou interessante este assunto, você pode abrir a Bíblia, sua Bíblia, na carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso,
ou a carta do apóstolo Paulo à igreja de Efésios, aos Efésios, tá? Que são os moradores da igreja da cidade de Éfeso, capítulo 4, e eu vou ler do 11 ao 16. E toda a lição ela vai mostrar esses versículos. Olha o que o apóstolo Paulo diz aos Efésios. Versículo 11, é o nosso textual, diz assim, ó, e ele mesmo deu uns para apóstolos, o outro para profeta, e outro para evangelista, e outro para pastores e doutores. Fazendo o quê? Para que ele deu esses homens à igreja? Para que ele vocacionou esses homens? Para que ele chamou esses homens? Para que ele dotou esses homens desse dom ministerial? Por quê? Para quê? Versículo 12, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, ó, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. O corpo de Cristo nós já estudamos em lições anteriores que o corpo de Cristo é a igreja. E agora, né, o apóstolo Paulo vai dizer que Deus mesmo chamou apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, tá? Para quê? Para edificar, né? Para o aperfeiçoamento dos santos, né? Também é a parte da igreja, a igreja da santa, tá? São para a obra do ministério, tá? Dos santos, e para edificação do corpo de Cristo, né? Para que o corpo de Cristo, que é a igreja, seja edificado, tá? Então, os apóstolos, os evangelistas, os pastores e os doutores são homens chamados por Deus, tá? Isso não é uma profissão, tá? Material, mas é uma chamada eclesiástica, tá? Uma chamada eclesiástica. Então, se eu sou um pastor, se eu sou um presbítero, tá? Nós vamos ver aqui na frente também o dom natural de presbítero, que o presbítero faz. Vamos ver o diaconato, o diácono, né? A necessidade, nós já até estudamos aqui em lições anteriores, falamos sobre a diaconia da igreja, né? Vimos que por quê, e a necessidade dos apóstolos ter consagrado 7 diáconos, nós estudamos aqui em lições anteriores, e hoje vamos falar do ministério, né, se tratando no geral, tá bom? Então vamos lá. Vale de versículo 3, versículo 14, vai dizer o seguinte, para que não sejamos mais meninos, inconstante, levado em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça. Quem é a cabeça? Estudamos que a cabeça da igreja é Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado é ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então o ministério, tá? O ministério, tá? Da igreja foi dado por Deus, para edificação da igreja. Tá? Então hoje nós vamos aprender a necessidade da igreja ter o seu ministério formado. E foi o próprio Deus quem formou o seu ministério. Tá? Mas foi Deus, foi. Né? Lá no capítulo 21 do Evangelho de João, eu gosto muito desse capítulo, né? No jantar de Betânia, estava lá os apóstolos pescando, né? Trabalharam a noite toda, pescando lá, trabalhando, tá? E não pegaram nada. Jesus simplesmente aparece na praia, vê os homens trabalhando e pescando, e pergunta para eles, tendes alguma coisa de comer? E eles dizem, não temos, porque trabalhamos a noite toda e nada pegamos. Aí Jesus dá uma ordem, né? Joga a rede à direita do barco, né?
E Pedro vendo que era Cristo, Pedro vendo que era seu mestre, Pedro vendo que era Jesus, né? Ele disse para Jesus, sobre a tua ordem lançarei a rede. E a Bíblia vai dizer, o capítulo 21 do Evangelho de João, vai dizer que quando eles lançaram a rede, veio cheia de peixe, cheia de grandes peixes. Nosso Deus, o nosso Jesus é um Jesus de coisas grandes. Fez 150 peixes, grandes peixes, ela veio cheia de peixe, né? A rede não se rompia, mas, né, estava pesada. Ele precisou de pedir ajuda para arrastar a rede para fora da maré, ou para fora do mar. E o que eu acho interessante, que foi um jantar. Jesus convida eles para jantar, e quando eles descem do barco, arrasta a rede cheia de peixe, né, grandes peixes, Jesus convida eles para jantar, né, para eles se sentarem para jantar. Mas Jesus já estava com a janta pronta, né? A Bíblia vai dizer, vai nos mostrar que Jesus já tinha lá peixe e pão. Já tinha peixe e pão na brasa, peixe e pão na brasa. Imagina, na beira do mar, né? O povo, eles tinham pescado a noite toda, mas Jesus já estava com peixe. Jesus já estava com pão. Jesus já estava com a janta pronta para eles, né? E nessa janta, onde eu quero chegar? Vamos lá. Nessa janta, Jesus fez esse jantar para separar alguém, para chamar alguém para o pastorado, né? Para ser pastor. E Jesus sabia que ao ele voltar ao seu lugar de origem, ele precisava de deixar alguém encabeçado, um ministério já formado, né? Para dar continuidade à sua igreja, para não parar, para não ficar no esquecimento. E quando Jesus senta à mesa, que eles estão jantando, Jesus olha para Pedro e diz assim, Pedro, tu me amas, Pedro? E Pedro olha para Jesus e diz assim, Senhor, eu te amo. Então, Pedro, apacenta minhas ovelhas. Quem é que apacenta? Apacentar geralmente é o pastor, né? Aí, pela segunda vez, continua jantando e Jesus olha para Pedro, Pedro, tu me amas? E Pedro novamente olha para ele assim, Senhor, eu te amo. Eu te amo, Senhor. Então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Segunda vez. E pela terceira vez, né? Jesus pergunta a Pedro para confirmação, né? Jesus, por 3 vezes é para confirmar se realmente, né? Pedro estava apto para assumir o comando, né, da continuidade da igreja, né? Porque lá, como nós lemos lá no capítulo 28, versículo 16 de Mateus, 16, 17, 18, a gente vai ver que Jesus confirma com Pedro, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, né? Então, pela terceira vez do jantar em Betânia, Jesus olha para Pedro, Pedro, tu me amas? Pedro deve ter ficado meio sentido, meio aborrecido com essa insistência, ou com essa pergunta por 3 vezes, e Pedro falou para o mestre, Senhor, tu sabe que eu te amo. Jesus simplesmente diz, então apacenta minhas ovelhas, né? Eu gosto muito dessa passagem, gosto dessa mensagem, já preguei algumas vezes dentro desta mensagem, porque a gente vê lá em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desce sobre os 120 homens que oravam no cenáculo, né? Que aquele povo que estava, era dia de festa, o povo que estava naquela festa, o povo se revoltou contra os 120 homens de Jerusalém que estavam lá aguardando a promessa, porque eles foram, a Bíblia diz no capítulo 2, que veio sobre eles um vento, né, com línguas, repartidas como línguas de fogo sobre eles, e todos foram cheios do Espírito Santo, todos foram batizados com o Espírito Santo. E como era festa em Jerusalém, né, aquele pessoal, aqueles homens que estavam na festa, muitos se turbaram, outros ficaram maravilhados, porque sabiam que eram todos pessoas pescadoras, eram profissionais que não tinham leitura, não tinham tanta sabedoria, mas eles estavam ouvindo a mensagem de Deus. Eles estavam ouvindo falar do Cristo ressurreto, do Cristo que ressuscitou,
nas suas próprias línguas. Foi na descida do batismo com o Espírito Santo, foi na descida do Espírito Santo, né? Na visitação do Espírito Santo ali em Jerusalém. No cumprimento, né? Como pregou o apóstolo Pedro, é o cumprimento da profecia de Joel, capítulo 2. Né? Então, Pedro vendo né, a perturbação que estava, o povo não estava, alguns não estavam entendendo e outros entendendo, Pedro se posicionou para defender a igreja. E diz, pessoal, isso que está acontecendo é o que o profeta Joel profetizou lá atrás. Naqueles dias, muitos profetizariam, e seriam cheios do Espírito Santo, seriam batizados, né? É uma profecia. E Pedro, quando dá essa declaração e defende a igreja, né? Quase 3.000 almas se renderam a Cristo naquele dia, né? E todos foram ali cheios do Espírito Santo, foram batizados no Espírito Santo, né? Mas vamos aqui, nós estamos falando sobre ministério. Eu só mostrei para vocês a questão do jantar de Betânia, que eu vi alguma coisa aí na internet a respeito disso, alguém criticando a igreja, porque tem pastor, diz que a igreja tem pastor só para comer o dinheiro, não é não, tá? Ser pastor é um ministério, ser apóstolo é um ministério, ser o evangelista é um ministério. Deus é quem prepara, Deus é quem chama, Deus é quem dá para a sua igreja. Se você quer a confirmação disso, tá? Você leia o capítulo 4, tá? Da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, que você vai ver ali Paulo, né? Mostrando para os Efésios, havia necessidade desses homens para o bom aperfeiçoamento, tá? Para o bom andamento da igreja, para o crescimento da igreja, né? Teria que ter esses homens vocacionados, chamados, separados, para dar continuidade na obra de Deus. Então, é muito importante que a igreja que tem o seu pastor, tem o seu evangelista, tem lá, de repente, né, não é um pastor, mas é um apóstolo, não sei como é que é feito, mas cada um tem a sua função. Tem os doutores, né, que são os professores aí da nossa EBD, né, são as pessoas que se dedicam ao ensino, se dedicam ao estudo, né, estudam, se preparam, né, se dobram sobre a nosso ensinamento da escola dominical. Tem os pastores, doutores que escrevem, tá? Fazem, preparam o comentário de todo ano, tá? Todo trimestre tem um comentarista diferente, são doutores, são homens preparados por Deus, preparados no estudo, para nos ensinar a palavra de Deus, tá? Não são qualquer pessoas que pegam e escrevem numa revista de escola dominical, edita uma revista de escola bíblica. Não, são homens preparados, homens chamados para serem, tá, doutores na obra de Deus. É com eles que a gente aprende, a cada dia, é com eles que a gente estuda. Todos os domingos a gente está sentado lá na escola bíblica dominical, na EBD, estudando a palavra de Deus. E nesse domingo eu vou falar sobre o ministério da igreja. Então você não falte. Você que é aluno da EBD, não falte amanhã. Pastores, presbíteros, evangelistas, missionários, tá? Diáconos, tá? Auxiliares de trabalho. Você que não é obreiro, mas que deseja ser obreiro. A Bíblia diz que não é pecado. A única coisa que a gente encontra na Bíblia, se você desejar, não é pecado, tá? Deseja ser um pastor, deseja ser um evangelista, deseja ser um missionário, deseja ser um pregador, né? Deseja ser um cantor, deseja ser né? A Bíblia diz que isso aí não é pecado, porque o apóstolo Paulo vai dizer em uma das suas cartas que quem deseja o episcopado, né, que é o chamado para o ministério, né, ele vai dizer, e a excelente obra deseja. Então, se você deseja, meu irmão, creia que no tempo certo, na hora certa,
Deus vai te chamar, vai te colocar. O importante é que você, quando for chamado, você lembra que você desejou, você lembra que você quis. Então você se dedica, se prepara, vai para o joelho, vai ler a palavra, vai estudar a palavra, vai se preparar na palavra para você executar o seu ministério com excelência, tá? Na presença de Deus, e muitas almas, muitas vidas, tá? Vão ser abençoados através da sua vida, através da sua palavra, através da sua pregação, através do seu ensinamento, certo? Quando você busca ser realmente a aprovação de Deus, primeiramente, depois a aprovação da igreja, mas Deus tem que aprovar os seus obreiros. E aqui na introdução vai dizer o seguinte: nesta lição veremos o ministério em suas diferentes funções e ofícios, bem como as qualificações que biblicamente são exigidas para o seu exercício. Primeiramente, mostraremos que de modo bíblico, todo cristão exerce um ministério sacerdotal. Daqui a pouco nós vamos falar sobre esse ministério sacerdotal. Você é um sacerdote. Você quer ser um pastor? Quer ser um evangelista? Quer ser um apóstolo? Quer ser, né? Está dentro desse quintuplo aqui, tá? Desses 5 ministérios aqui, esses 5 dons ministeriais. Seja primeiro um sacerdote. Primeiro seja um sacerdote. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre isso. Nesse sentido, não há diferença entre o membro e a liderança. Todos são sacerdotes de Deus. Por outro lado, as Escrituras mostram claramente que Deus escolheu determinadas pessoas para funções e ofícios específicos. Esse ministro, chamado por Deus, tem a função de servir a Igreja de Cristo e trabalhar no aperfeiçoamento dos santos. Quando você é chamado para obra eclesiástica, tá? Você tem que servir a Igreja de Cristo e trabalhar, né, para o aperfeiçoamento dos santos, para trabalhar para o aperfeiçoamento da igreja, tá? Então vamos ver aqui, já no primeiro texto, nós vamos falar aqui do ministério sacerdotal de todo crente. Todo crente é um sacerdote. Você é um sacerdote da tua casa. O que é o sacerdócio no Antigo Testamento? Primeiro ponto. A prática do sacerdócio é bem antiga entre os hebreus. Ela saiu da esfera familiar para se tornar uma complexa prática cerimonialista. Dessa forma, a evolução do sacerdócio na antiga aliança é como segue. Primeiro, tá? Na antiga aliança, no princípio, quando surgiu a necessidade de oferecer sacrifício, os cabeças da família eram seus próprios sacerdotes. Você vai ver isso em Gênesis capítulo 4, versículo 3, tá? Quando os filhos de Adão estão trabalhando lá no campo e vê a necessidade de oferecer sacrifício, tá? E você vai ver ali a separação, tá? Deus aceita mais a oferta de um do que a de outro, tá? Você lendo esse texto, você vai entender o porquê. Tá? A gente tem que ofertar, quando for fazer a nossa oferta, né? A gente tem que ofertar com o coração, não pode ofertar murmurando, censurando, né? Achando que vai fazer, não, tem que ofertar a Deus com o coração. E nessa palavra aqui de Gênesis, fala de Abel, Gênesis capítulo 4 vai falar de Abel e Caim. Um ofertou com alegria, fez com alegria. O outro, de repente, já fez, né? O mal esperado, não vou fazer, porque tem que fazer, aprendi a fazer e tem que fazer, né? Mas o importante é que Deus recebe a oferta. O apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto, só recebe com alegria a oferta de quem dá com alegria. Tem que ofertar da sua oferta, né, com alegria, como oferta de adoração ao Senhor. E Jó capítulo 1, Jó 1, verso 5,
Você vai encontrar Jó, né, fazendo ali a sua oferenda, oferecendo a sua oferta, dando a sua oferta, tá? Por ele, pela esposa e pelos filhos. Ele ficava preocupado, os filhos eram testeiros, os filhos gostavam de festa. E ele ficava pensando assim, meus filhos podem ter agredido, né, o pensamento de Deus, meus filhos podem ter fugido da presença de Deus, podem ter errado os caminhos de Deus. Meus filhos podem ter ofendido a Deus, né, pelos seus pecados, então vou fazer aqui a oferenda. E ele, como pai, como sacerdote da família, tá, ele fazia sacrifício pelos seus filhos. Ele oferecia o sacrifício pelos seus filhos. Você vai encontrar isso lá, logo no número Jó, número 1 e verso 5, no verso 5 do número 1 do livro de Jó. Né? Segundo, assim na era dos patriarcas encontramos o chefe da família exercendo essa função. Gênesis capítulo 12, versículo 8, você vai ver, né, Abraão indo ao Monte Moriá oferecer o seu filho Isaque, seu filho do sorriso, Deus pediu em oferta, e Abraão vai para oferecer Isaque para Deus, e lá Deus faz diferente, está em Gênesis capítulo 12, verso 8 e 3. Israel como nação foi posta como sacerdote para outros povos. Então a gente sabe que Israel era o povo escolhido por Deus, né, tá? Para trazer isso para o povo gentil, tá? Para o povo que não era o povo escolhido por Deus. Então essa era a função do povo de Israel, tá? E interceder, fazer lá, oferecer lá o seu sacrifício em favor dos demais povos, né? E foi posto como sacerdote para outros povos. Está em Êxodo, capítulo 19, versículo 6. E o quarto aqui, o número 4, no Monte Sinai, tá? No Monte Sinai. No Monte Sinai, o Senhor limitou a prática sacerdotal, a família de Arão e a tribo de Levi. Está em Êxodo, capítulo 28, verso 1, e Números, capítulo 3, versículos 5 e 9 a 9. Quer dizer, você vai ver que quando Deus manda Moisés construir o tabernáculo, né, após a construção do tabernáculo, Deus manda Moisés chamar Arão e seus filhos e consagrar-lhes a sacerdote. Só quem poderia chegar no lugar santo que existia lá naquele tabernáculo, só quem poderia chegar no lugar santo era o sacerdote. O lugar santíssimo, o santo dos santos, era o sumo sacerdote. Né? E se você ler o livro de Levítico, você vai ver, era uma prática de culto deles, tá? Que todos os anos, tá? O sumo sacerdote que entrava no lugar santo dos santos, ou no lugar santíssimo, para oferecer sacrifício pelo povo. E no lugar santo, né, o sacerdote fazia o sacrifício diário, fazia o sacrifício semanal e fazia o sacrifício mensal. Então, todo dia, tá, o chefe de família tinha que ter um animal para ser oferecido a Deus, para que aquele animal morresse pelo pecado daquela família, né? E eram os sacerdotes, tá, que faziam essas oferendas. Isso se tratando da antiga aliança. E aqui no caso da antiga aliança aqui, foi a tribo de Levi que foi escolhida para fazer esse trabalho, tá? Mais ninguém, a tribo de Levi, tá? Arão e seus filhos foram consagrados ao sacerdócio para interceder pelo povo, para fazer esse sacrifício pelo povo. Segundo ponto aqui do primeiro texto, aqui vai falar da doutrina bíblica confirmada no Novo Testamento. No Novo Testamento,
O Novo Testamento apresenta sacerdócio da antiga aliança como um tipo de Cristo, né? Está em Hebreus capítulo 8, versículo 1. O sacerdócio da antiga aliança como tipo de Cristo. Por quê? Por que aqui o escritor dos Hebreus ensina isso? Por quê? Porque esse sacrifício que o sacerdote fazia, né? Cada animal sacrificado representava Cristo. Tá? Os animais da antiga aliança, ele não lavava, não limpava, né, o pecado. Ele só cobria multidões e multidões de pecado, era coberto através do sacrifício que era expelido, tá, pelo sacerdote. Então os pecados do povo era coberto, né? E aqui, na nova aliança, o escritor aos Hebreus, no capítulo 8, verso 1 aos Hebreus, ele vai dizer que Cristo morreu uma vez, tá? E ele não só ele cobriu o pecado, mas ele lavou o pecado, ele limpou, né, o pecado. Ele baniu o pecado, tá? E isso era a vontade de Deus, era a promessa de Deus. Lá no capítulo 3, versículo 15, tá? Quando Deus dá a sentença ao homem pelo pecado, você vai encontrar que, né, ao homem, Deus falou, com o suor do teu rosto, comerás o teu pão. E para a mulher, ele disse, você vai gerar, você vai dar luz com dores, terás o seu parto, terás o seu dia, né, de concessão, de parto, né? Vai ser com dores, tá? E a serpente, que representava o diabo, né? Ele disse para ela, tu vai se arrastar sobre o ventre da terra, vai comer pó, vai viver de pó, né? Se arrastando sobre a terra, né? E depois ele fez uma promessa linda. Louvado seja o nome do Senhor. Ele fez uma promessa linda para o homem, né? Para a sua criatura, que era Adão, tá? Falou para a mulher, de ti nascerá um, tá? Que a serpente vai lhe ferir o calcanhar, mas ele vai esmagar a serpente com os pés. Né? Deus já falava que ele ia enviar um recurso para restaurar a comunhão do homem com ele, né? Para restaurar. E essa restauração se deu justamente quando Cristo nasceu, tá? Quando Cristo nasceu, viveu aqui seu tempo, 33 anos, né? E aos 33 anos ele foi crucificado, ali quando ele bramiu, falou na cruz, quando ele expirou na cruz, né? A gente vai aprender que lá no tabernáculo, tá? E depois no templo de Salomão, existia uma cortina fechada, onde o lugar do Santíssimo, né, eram fechadas. Somente o sumo sacerdote entrava e estava amarrado pela corda, porque se ele caísse lá, tinha um sininho que balançava, então quem estava de fora tinha que puxar ele, porque ele estava em pecado, ele não estava em condições de oferecer sacrifício pelo povo. Então era o lugar santíssimo. E quando Cristo expirou, Pai, tudo está consumado. E o que aconteceu? Aquele véu que estava separando, tá, o povo, o sacerdote, do lugar santíssimo, ou do lugar santo dos santos, ele se abriu. A Bíblia diz que ele se abriu de alto a baixo, quando Cristo expirou na cruz do Calvário. Aí o que aconteceu? Ficou aberto, né? Se abriu. E aí eu e você podemos agora chegar a Deus. Podemos agora ter acesso direto a Deus. Não precisamos mais de A nem de B, tá? Estar consultando a sacerdote, a ninguém. Mas temos acesso direto de nos consertarmos com Deus e de nos prepararmos dia a dia para ir morar com Jesus. Foi para isso que Jesus veio ao mundo, para nos devolver o direito da liberdade de estarmos com Deus, que é o nosso Pai, que é o nosso Criador, tá? Que é o autor
da criação. O véu do templo se rasgou. Então, eu e você hoje podemos ser os sacerdotes nossos. Podemos ser o sacerdote da nossa família, tá? É isso que aqui a lição está mostrando para nós. Está em Hebreus capítulo 8, verso 1. Que operou o derradeiro sacrifício pelos pecados do povo, né? Foi o que eu falei. Assim não mais uma família, tribo ou nação detentadora do sistema sacerdotal. Agora é a igreja que constitui o sacerdócio universal de todos os crentes, tá? Está em 1 Pedro capítulo 2, verso 5, Apocalipse capítulo 5, verso 10 e Jeremias capítulo 31, versículo 34. Eu e você temos acesso a Deus. Aleluia. Eu e você, agora, né? Depois que Cristo ofereceu o seu sacrifício lá, tá? E nós podemos nos aproximar de Deus e falarmos com Ele, conversarmos com Ele, né? Pedimos perdão pelas nossas faltas, nossas falhas, nossos pecados, né? E pedimos a Ele as bênçãos celestiais. Louvado seja o nome do Senhor. Logo, se debaixo da antiga aliança o sacerdote era um ministro de culto, agora sob a nova aliança, como sacerdote, oferecemos o próprio corpo em sacrifício vivo, né? Está em Romanos capítulo 12, verso 1. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos o seguinte: eu rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos, em sacrifício puro, vivo, santo e agradável a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nosso culto, ele tem que ser vivo, tá? Tem que ser santo, nosso culto, e tem que agradar somente a Deus. Glória a Jesus, tá? Que é o vosso culto racional. Fazer um culto com razão, sabendo que o nosso Deus, tá, é que é o merecedor de toda a honra, de toda a glória. E o versículo 2, né, ele vai dizer assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação que há em Cristo o Senhor. Então a igreja, tá, que oferece o culto racional a Deus, ele não pode, em hipótese alguma, estar conformado com este mundo. Você está oferecendo culto racional, tá? Culto vivo, culto santo, culto que agrada a Deus, ele jamais pode estar conformado com as coisas que temos visto acontecer aí neste mundo afora. Ministramos o louvor com o fruto dos nossos lábios, tá? Vai falar dos frutos dos nossos lábios, que é o louvor. Está em Hebreus capítulo 3, versículo 15. Intercedemos pelos outros. 1 Timóteo capítulo 2, verso 1 e Hebreus capítulo 10, 19 e 20. Proclamamos a virtude daqueles que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Está em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. E mantemos a comunhão direta com Deus, tá? Esse é o tipo do culto que Deus quer receber do seu povo, tá? Ministramos o louvor como fruto dos nossos lábios. Cante com alegria, cante com a alma, cante com o coração. Louvado seja o nome do Senhor. Não canta, vou cantar porque, né, é para Deus, vou cantar porque eu sou cantor, vou cantar porque eu sei cantar. Não. Vou adorar a Deus, vou cantar para louvor no nome do Senhor. De repente você tem assim, não conhece tanto de cantar, não sabe tanto de música, mas quer cantar um louvor, Senhor, cante. E da maneira que você cantar, Deus vai receber a sua adoração, Deus vai receber o teu louvor. O importante é que você cante e do seu lábio saia a adoração, do seu lábio saia o canto, tá? O louvor para Deus, com certeza Deus estará recebendo. Tá? Está em Hebreus capítulo 13, verso 5. Intercedemos pelos outros. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Interceder é você orar. Tá?
Você está em oração não para você. Para você, você não está intercedendo. Para você, você está pedindo. Interceder é você orar pelas outras pessoas. Você orar pelo seu pastor, você orar pelo seu líder, você orar pelo seu professor de escola dominical, você orar pela sua família, você orar para uma pessoa doente, uma família que está passando um problema. Então você está intercedendo a Deus. E quando você intercede a Deus por alguém, a bênção sobre sua vida, ela vem dobrada, com certeza, tá? Então seja um intercessor. Esse é um culto que agrada a Deus, como aqui o apóstolo Paulo escreve à igreja de Roma. Proclamamos a virtude daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Proclamar é você falar. Tá? Como nós estudamos em lições passadas, proclamar é você evangelizar, é você pregar, tá? É você pregar o evangelho. O evangelho é boas novas, você pregar boas novas, tá? Então isso aí é proclamar, tá? E aqui para finalizar, temos que manter a comunhão direta com Deus. Temos que ter comunhão com Deus. Como você tem comunhão com o seu irmão? Quando você ama o seu irmão, tá? É quando você sabe dos problemas, quando você conhece a pessoa, né? E se você conhece a Deus, você precisa ter comunhão com Deus. Como eu vou ter comunhão com Deus? Glória a Deus, é a cada dia se alimentando da sua palavra. Se alimentando, aqui ó, da Bíblia Sagrada, da palavra de Deus. Esse aqui é o alimento, tá? Que nos leva a manter a nossa comunhão viva com Deus. É no jejum, tá? É na oração, tá? É que a gente mantém essa comunhão. Na leitura da palavra primeiro, tá? Jejum e oração. Aí você mantém a sua comunhão com Deus. Como Deus foi com Moisés, tá? Como Deus foi com os patriarcas, como Deus conversou com Abraão, como Deus falou com Moisés no Monte Sinai, Deus pode falar com você. É só você entrar por esse caminho. Senhor, meu Deus, eu preciso manter essa comunhão, ter comunhão com o Senhor. E eu quero, Senhor, ouvir a tua voz. Aí você passa a meditar, a ler a palavra de Deus, passa a fazer um jejum, passa a orar. Você vai ver como Deus vai falar na sua vida. E aqui o terceiro ponto vai falar da doutrina bíblica resgatada na reforma protestante. Na reforma protestante aqui vai falar da doutrina bíblica, né? Aqui é o terceiro ponto do nosso primeiro texto. Aí vai falar aqui da questão da reforma protestante, tá, o que aconteceu lá, tá, o que é o sacerdócio da igreja da época, né? E depois vai falar aqui, já na reforma, né? Vai falar que o Novo Testamento foi uma obra da reforma, luterano do século XVI. Para o reformador alemão, qualquer cristão verdadeiro participa do benefício de Cristo e da igreja. A reforma pregou um retorno radical às escrituras, como bem definiu os seus slogans. Qual é o slogan? É só as escrituras. Aqui a gente vai estar somente as escrituras. Nas páginas das escrituras sagradas, podemos ver a grandeza dessa preciosa doutrina. Então, quer manter comunhão com Deus? Quer ter comunhão com Deus? Leia diariamente a palavra de Deus. Medite diariamente na palavra de Deus. Jejue. Ore, tá? Você vai manter esta comunhão com Deus. Vamos aqui ao nosso segundo texto, que vai falar aqui a questão da estrutura ministerial do Novo Testamento. Vai falar do ministério quintuplo, tá? Que eu já falei. Aí vai especificar, tá? Vai especificar aqui. Letra A vai falar do apóstolo. Tá? O que é apóstolo?
O que é um apóstolo? O apóstolo é alguém enviado em uma missão. Está em Mateus capítulo 10, versículo 2, Lucas capítulo 22, versículo 14 e Atos capítulo 13, versículo 2. Esse é um apóstolo, alguém enviado em uma missão. Alguns requisitos podem ser destacados para alguém ser apóstolo. Primeiro, ter estado com o Senhor, tá? Ter estado com o Senhor Jesus. Está em Atos capítulo 1, versículo 21 e 22. Segundo, ter sido uma testemunha da ressurreição de Jesus. Atos capítulo 1, versículo 22. Terceiro, ter visto o Senhor. Atos capítulo 9, versículo de 1 a 5. E quarto, ter operado sinais e maravilhas. 2 Coríntios capítulo 12, versículo de 1 a 5. Assim, no Novo Testamento, o apostolado pode ser visto mais como uma função do que um ofício. Tá? Então aqui a gente vê que os apóstolos aqui, né, são pessoas que realmente viveram no tempo de Cristo, pessoas que andou com Jesus, pessoas que aprenderam com Jesus, tá? Destacando aqui o apóstolo Paulo, Jesus preparou ele, a gente aprende aqui no deserto, né? Jesus chamou ele, estava com a carta para matar os crentes, indo para Damasco para matar os crentes que estavam lá, né? E Jesus chegou para ele e falou com ele, tá? E o separou para que ele fosse apóstolo, tá? Da própria vontade do Senhor. Então aqui falando de apóstolos. Apóstolos são pessoas que realmente viveram mais no tempo de Jesus. Falando aqui, parte B do profeta. Quem são os profetas? Tá? O profeta era alguém inspirado e autorizado para falar em nome de Deus. Então esse é o profeta. O profeta ele é inspirado para falar alguém em nome de Deus. Se você está de posse da palavra de Deus, você está pregando a palavra de Deus, você está profetizando. A profecia real, tá? A profecia verdadeira está neste livro. Ó, está nesses 66 livros da Bíblia Sagrada. Então, toda vez que você está utilizando ela, Deus está falando com você. Ou você está expondo ela, você está falando dela, então você está profetizando para alguém, porque a verdadeira profecia é a palavra de Deus, tá? Mas quando se fala dos dons espirituais, tá? Tem o dom da profecia. Tem pessoas que Deus usa poderosamente para falar, né? Dentro dos 9 dons espirituais, aí você vai encontrar o dom de profecia. Quando Deus usa alguém para falar algo com você. Tá? Mas a profecia real, profecia verdadeira é a palavra de Deus. Tá? Não que se você é profeta, você não vai deixar Deus te usar, não. Eu só posso ser usado. Sabe? Se Deus te deu um recado, se Deus te deu uma mensagem direcionada a alguém, você é um profeta, você tem um dom da profecia. Então você entrega o que Deus te deu. Tá? Porque está na Bíblia. Tá? O dom profético. Deus às vezes te dá algo para alguém e você não entrega. Tem que entregar, porque é dom profético, dom de profecia. Você vai entregar o que Deus te deu. Não come esse rolo não, que você pode passar mal e Deus vai requerer. Um dia Deus vai requerer isso que Ele nos dá. Então o profeta é alguém inspirado e autorizado para falar em nome de Deus. Nesse aspecto, ele era um porta-voz de Deus. Tá? Um profeta é um porta-voz de Deus. No Novo Testamento, o profeta exortava e consolava. Atos capítulo 15, versículo 32. E trazia a revelação do futuro. Atos capítulo 11, versículo 27 e 29. Contudo, a Escritura distingue o ministério do profeta do dom da profecia. Assim, somente alguns eram chamados para ser profetas.
Efésios capítulo 4, versículo 11. Enquanto todos poderiam exercer o dom da profecia, tá? 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 35 e 31. Então vemos aqui o dom é o profeta. Vamos falar agora do evangelista. O que é essa figura do evangelista? Quem é o evangelista? Evangelista é alguém cujo ministério é centrado na salvação de almas, tá? Então você vai trabalhar centrado, o evangelista está preocupado com a salvação de almas. E seja uma alma, ele vai atrás, né, para ganhá-la para Jesus. Tá? Esse é o evangelista, e vai prepará-la para levar ela, tá, a membresia da igreja, a membresia do corpo, a ser membro do corpo de Cristo. Então essa figura do evangelista é alguém cujo ministério é centrado na salvação de alma. Em Atos capítulo 8, verso 5 e Atos capítulo 21, versículo 8. Pastores e mestres. O pastor possui a função de apacentar, né? Como eu disse antes, está em João capítulo 21, versículo 16, é aquele que apacenta, tá? Como Jesus chamou Pedro. Enquanto mestre, há de ensinar. Mestre é aquele que ensina, tá? Está em Romanos capítulo 12, versículo 7. Se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. Você que é professor da EBD, você que é professor da escola dominical, não abre mão disso não, Deus tem te chamado para isso, é um ministério, tá? Então você se dedica a ser realmente um educador cristão, um ensinador, tá? Dedica-se ao ensino, tá? E o segundo ponto aqui do segundo texto, vai falar do serviço de diáconos e presbíteros, também são um ministério, tá? São homens separados, chamados por Deus. O Novo Testamento mostra como o diaconato foi instituído. Nós vimos aí, parece-me que a semana passada. O sentido do verbo grego diácono é servir, e ocorre 37 vezes ao longo do Novo Testamento. Esse significado aparece em Atos capítulo 6 e verso 2. Da mesma forma, o substantivo grego diaconia ocorre 34 vezes no texto neotestamentário. Ele também aparece com esse sentido de servir. Em Atos 6:1, à luz do contexto de Atos 6:6, observamos que o diaconato era um serviço dedicado mais à esfera social da igreja. Por outro lado, o presbítero, né? Presbítero, traduzido como presbíteros, ocorre 66 vezes no texto grego do Novo Testamento. Em Atos 14, 23, o termo é usado para se referir aos anciões que presidiam as igrejas. Esse mesmo sentido é usado por Lucas em Atos 20, 17, quando Paulo se encontra com os presbíteros de Efésio. Dessa forma, o presbítero era alguém que supervisionava, presidia ou ainda exercia alguma função pastoral. Tá? Então, isso aí nós já aprendemos, já conhecemos bem, que o presbítero tem que ser pessoas preparadas para qualquer tipo de evento, né? Na igreja, a pessoa próxima ao pastor. Ele é um pastor local, tá? Dependendo da função dele que ele estiver fazendo, ele é um pastor local, tá? Isso não extingue ele de ser um pastor, mas é um pastor local, na função que ele está exercendo na igreja. Então vemos aí, tá, as funções, falamos sobre as funções, tá, ministeriais, e agora vamos ver essa qualificação para o ministério. Presta atenção aí, você que tem vontade de ser obreiro, você que almeja o episcopado, presta atenção aí. As qualificações para o ministério.
Ponto 1, para falar da qualificação de natureza moral. O apóstolo Paulo expõe as qualificações para o exercício ministerial nas suas cartas pastorais. Tá? Vai encontrar na carta pastoral do pastor Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 a 15, e Tito, pastor Tito, capítulo 1, versículo 5 a 9. Aqui listamos apenas algumas delas. Tem que ser homens, não apegados ao dinheiro, aqui listamos apenas algumas delas. Não apegado ao dinheiro, ou seja, não avarento. 1 Timóteo 3,3, tá? Tem que ser o homem irrepreensível. 1 Timóteo 3,12 e Tito, capítulo 1, versículo 6. Ou seja, alguém que não possui acusação válida. Tá? 1 Timóteo, capítulo 3, verso 10. O que não significa ausência do pecado, mas uma vida pessoal ilibada, acima de qualquer acusação legítima e de algum escândalo público. Então, o presbítero ou o pastor, o obreiro em si, o homem que é separado para a obra, ele não pode ter escândalo público, tá? Ser acusado de nada. Tem que ser um homem íntegro. Segundo ponto, eu falo da qualificação da natureza social. Ao longo das cartas pastorais, verificamos também a necessidade de qualificação de natureza social, tais como o aspirante ao ministério não pode ser soberbo, isto é, arrogante e orgulhoso. Tito, capítulo 1, versículo 7. Uma pessoa de difícil convívio social, alguém que devido à sua soberba mantém-se obstinado em sua própria opinião, age com teimosia e arrogância. O aspirante também não pode ser irascível. Tito, capítulo 1, versículo 7. Truculento, violento, é aquele que possui um temperamento mais colérico. Uma pessoa que não pensa duas vezes antes de agir de forma descontrolada contra outro desqualificado para ser ministro do Senhor. Tá? Então são aí as qualidades da natureza social. Vamos ver qualificados para o ministério, a qualificação desse obreiro. De acordo com as cartas pastorais, podemos afirmar que a qualificação clara para o exercício do ministério da Igreja de Cristo, nesse sentido, os ministros do corpo de Cristo têm como requisito inegociáveis para o exercício do ministério as qualificações morais e sociais, conforme estudada aqui. Tá? Então, vemos aí as qualificações para o ministério. Tá? Vamos aqui na conclusão, já para a gente estar encerrando aqui a nossa lição de domingo da manhã. Tá? Nessa lição, vimos o ministério sob diferentes aspectos. Vimos que a doutrina do sacerdócio universal dos crentes é inteiramente bíblica. Todo crente tem o privilégio de apresentar a si mesmo e a outro diante de Deus, tá? Como dissemos aqui no início. Sem a necessidade de mediadores terrenos. Não precisamos mais de mediadores terrenos, né? Consultar Maria para Maria falar com Jesus. Não precisa disso não. Vou consultar o pastor me perdoar. Não precisa disso, tá? Você mesmo pode se aproximar de Deus e pedir, conversar com Ele diretamente. Hoje você é um sacerdote. Vimos também que Deus pôs na igreja alguns para o exercício de determinadas funções específicas, tá? Esses ministérios devem ser vistos como dons de Deus à igreja. Isso é Deus quem dá
a igreja, tá? Ministérios é Deus quem dá a igreja. Então, seja tranquilo. Se você deseja episcopado, tem vontade de ser, mas é parte do ministério, continua nessa posição, continua buscando a Deus, que no tempo certo, Deus vai te honrar. Deus abençoe a sua vida e não perca a escola dominical. E Deus tem muito mais para você, tá? Do que é o que eu falei hoje. Com certeza Deus vai ter muito mais amanhã, tá? Na escola dominical, junto aos seus professores. Deus abençoe a sua vida. Deixa aí o seu like, deixa aí o seu comentário nessa lição, como você está recebendo e onde você está recebendo esta mensagem, tá bom? E não deixe de estudar a nossa revista Escola Dominical. Não deixa de ler a Bíblia cotidianamente, todos os dias. Temos a leitura diária. Faça a leitura diária, tá? Todos os dias, de segunda a sábado, nós temos a nossa leitura diária. E você faça para que Deus possa te abençoar. E quando você chegar domingo na Escola Dominical, você chega já conhecendo, sabendo a lição. Tá bom? Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar por você. Pai Celestial, Pai Santo, mais uma vez, Deus, estamos diante de Ti. Entramos, Senhor, na Tua presença e queremos, ó Deus, Te agradecer por essa oportunidade. Senhor, eu Te agradeço pela vida de cada inscrito, Senhor. Cada amigo que vai assistir, Senhor, esse vídeo, vai assistir esta aula, Senhor, esta palestra. O Senhor possa, ó Deus, neste momento estar falando, Senhor, a cada coração, Senhor, em cada vida. Senhor, em cada lar, entra Jesus com providência, Deus. Abençoa os meus 47 inscritos, Senhor, que estão inscritos aí no meu canal. Jesus, o Senhor abençoa. O Senhor sabe que cada um precisa. Se é uma cura, o Senhor cura. Se é uma porta, emprego aberto, o Senhor abre porta. Ó Deus, se de repente é um problema na família, o Senhor pode entrar, Senhor, com providência. Jesus, abençoa, Pai, a cada um, Senhor. Desses meus inscritos aí, Senhor. Desses 47 inscritos e outros que vão, Senhor, também se inscrever, Senhor, tomando parte. Ó Deus, dessas lições gloriosas, que são lições, ó Deus, da Tua palavra, Senhor. Abençoa, Pai. Repreenda todo mal, toda enfermidade na vida de cada um, Senhor. É o que eu te peço, Senhor, neste momento, nesta hora, agradecido a Ti por tudo, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida e até daqui a pouco, na Escola Bíblica Dominical. Amém? Fique todos na paz do Senhor Jesus.